Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Hoje faremos mais um vídeo para a série Desvendando. Falaremos sobre a experiência de quase morte vivenciada por uma mulher cega de nascença. Essa história foi publicada no livro de Pim Van Lommel chamado Consciousness Beyond Life, que é esse livro aqui, que pode ser traduzido o título como sendo Consciência Além da Vida. Mas antes de lermos sobre a EQM, deixe-me falar algumas poucas palavras sobre o Pim Van Lommel e o livro Consciousness Beyond Life. O Pim Van Lommel escreveu um artigo sobre EQMs que foi aceito pela prestigiosa revista inglesa The Lancet. O Dr. Edson Amâncio leu esse artigo. Isso fez com que ele quisesse ler o livro Consciousness Beyond Life, que foi publicado em 2010. Esse livro contém 344 casos de EQM. Podemos dizer que com certeza voltaremos a ele no futuro. Ouçam agora um trecho da introdução do livro de Pim Van Lommel, onde ele explica como isso tudo começou para ele. Estamos no ano de 1969. Na unidade coronariana, o alarme dispara repentinamente. O monitor mostra que o eletrocardiograma de um paciente com infarto do miocárdio zerou. O homem sofreu uma parada cardíaca. Duas enfermeiras correm até o paciente, que não responde mais, e fecham rapidamente as cortinas em torno da sua cama. Uma das enfermeiras inicia o RCP, reanimação cardiopulmonar, enquanto a outra coloca uma máscara sobre a boca do paciente e administra oxigênio. Uma terceira enfermeira corre com o carrinho de ressuscitação que contém o desfibrilador. O desfibrilador é carregado, as pás são cobertas com gel, o tórax do paciente é descoberto, a equipe médica se afasta do paciente e da cama e o paciente é desfibrilado. Ele recebe um choque elétrico no peito, não tem efeito. A massagem cardíaca e a respiração artificial são retomadas e uma medicação extra é injetada no soro intravenoso. Em seguida, o paciente é desfibrilado pela segunda vez. Dessa vez, seu ritmo cardíaco é restabelecido e mais de 1 minuto depois, após um período de inconsciência que durou cerca de 4 minutos, o paciente recupera a consciência, para grande alívio da equipe de enfermagem e do médico assistente. Esse médico assistente era eu. Eu tinha começado minha formação em cardiologia naquele ano. Após a ressuscitação bem-sucedida, todos ficaram satisfeitos, todos menos o paciente. Ele havia sido reanimado com sucesso, mas, para surpresa de todos, ele estava extremamente desapontado. Ele falou de um túnel, cores, uma luz, uma bela paisagem e música. Ele estava extremamente emocionado. O termo experiência de quase morte ainda não existia e eu nunca tinha ouvido falar de pessoas que se lembrassem do período de sua parada cardíaca. Enquanto estudava para me formar, aprendi que tal coisa é de fato impossível. Estar inconsciente significa não ter consciência de nada. Isso se aplica a pessoas que sofrem uma parada cardíaca ou pacientes em coma. Nesse momento, é simplesmente impossível estar consciente ou ter memórias, porque toda a função cerebral cessou. No caso de uma parada cardíaca, o paciente fica inconsciente, não respira mais e não tem pulso ou pressão arterial palpáveis. Agora tem um subtítulo chamado Quase Morte no Hospital. As primeiras unidades de tratamento coronariano em hospitais holandeses foram inauguradas em 1966, quando a massagem cardíaca, a administração de oxigênio e a desfibrilação mostraram-se eficazes no tratamento de pacientes com parada cardíaca. A parada cardíaca foi e continua sendo a causa mais comum de morte de pessoas com infarto agudo do miocárdio. Nos Estados Unidos, cerca de 1 morte a cada minuto e no Reino Unido, cerca de 1 morte a cada 2 minutos.
desde a introdução de técnicas modernas de ressuscitação e o estabelecimento de unidades de tratamento coronariano, as taxas de mortalidade como resultado de parada cardíaca caíram drasticamente e atualmente não é incomum que os pacientes sobrevivam à parada cardíaca. Quando eu passei a trabalhar como cardiologista, eu era confrontado com a morte quase diariamente. Como médico, você é praticamente forçado a refletir sobre os aspectos emocionais, filosóficos e fisiológicos da vida e da morte. Mas muitas vezes essa reflexão não assume nenhuma urgência, até que você seja pessoalmente afetado pela morte de um membro da família. No meu caso, isso aconteceu quando minha mãe morreu aos 62 anos e meu irmão aos 41. Embora eu nunca tivesse esquecido sobre o paciente ressuscitado com sucesso em 1969, com suas memórias do período de sua parada cardíaca, eu não fiz nada com a experiência. Mas isso mudou em 1986, quando eu li um livro sobre experiências de quase morte de George Ritchie, com o título Return from Tomorrow, ou em português, O Retorno do Amanhã. Podemos ver aqui que o livro do George Ritchie não só incentivou o Raymond Moody a fazer a sua pesquisa, que acabou levando a escrever o livro Vida Além da Vida, onde foi criada a expressão experiência de quase morte, como também esse mesmo livro do George Ritchie influenciou Pimfanlomel na sua pesquisa. Podemos dizer também que no próximo mês de setembro será lançado um novo livro do Raymond Moody chamado Uma Prova da Vida Além da Vida, e esse livro contará com uma introdução assinada pelo Dr. Eben Alexander, que escreveu o importante livro chamado Uma Prova do Céu. Eles estão todos juntos, mesmo que separados pelo tempo. Esse livro do Dr. Eben Alexander será tema do nosso próximo vídeo da série Desvendando. Vamos agora ao relato da Vicky, a senhora cega de nascença, conforme está relatado no livro do Pimfanlomel. Vicky nasceu extremamente prematura em 1951, após uma gravidez de apenas 22 semanas. Ela imediatamente foi colocada em uma incubadora e recebeu 100% de oxigênio. Uma concentração tão alta de oxigênio, hoje sabemos que prejudica o desenvolvimento do globo ocular e do nervo óptico, e os médicos desconheciam essa situação nos primeiros tempos da incubadora. Milhares de bebês prematuros que sobreviveram a essas primeiras incubadoras ficaram completamente cegos como resultado. Vicky sofreu atrofia completa do globo ocular e do nervo óptico. O córtex visual, a parte do lobo occipital do cérebro que processa os estímulos de luz em imagens, também não consegue se desenvolver adequadamente quando não recebe estímulos de luz dos olhos e nervos ópticos que não funcionam. A experiência de quase morte da Vicky é descrita no livro de Kenneth Ring e Cooper, e ela também foi entrevistada longamente no documentário da BBC chamado O Dia em que Eu Morri. Em 1973, quando Vicky tinha 22 anos, ela foi arremessada para fora do carro em um acidente de trânsito. Uma fratura na base do crânio e uma concussão grave a deixaram em coma, e ela fraturou o pescoço e as vértebras traseiras e ainda quebrou uma perna. Ela teve um breve vislumbre do acidente de carro enxergando de cima, e mais tarde, na sala de emergência, para onde ela havia sido levada de ambulância, ela foi capaz de ver de uma posição acima do corpo dela. Na sala onde ela viu esse corpo em uma maca de metal, ela também avistou duas pessoas e pôde ouvi-las conversando e expressando sua preocupação. Foi só quando ela reconheceu a sua aliança de casamento, que ela conhecia apenas pelo toque, que ela percebeu que aquele corpo era o seu corpo. E depois ela atravessou a laje, viu o telhado do hospital e as árvores. Agora vamos continuar o relato a partir das próprias palavras da Vicky. Nunca vi nada, nem luz, nem sombra, nem nada. Muitas pessoas me perguntam se eu vejo preto. Não, eu não vejo preto. Eu não vejo absolutamente nada. E em meus sonhos não vejo nenhuma impressão visual.
é apenas gosto, toque, som e cheiro, mas nenhuma impressão visual de nada. Na situação do acidente, eu me lembro que eu estava no centro médico e olhando para tudo o que estava acontecendo. E foi assustador porque eu não estou acostumada a ver as coisas visualmente, porque eu nunca tinha visto antes. Inicialmente, foi bem assustador. E então, finalmente, eu reconheci minha aliança e meu cabelo. E eu pensei, é o meu corpo ali embaixo? E eu estou morta? Ou o quê? Eles ficavam dizendo, não conseguiremos trazê-la de volta, não conseguiremos trazê-la de volta. E eles estavam trabalhando freneticamente nessa coisa que descobri ser meu corpo. E eu me senti muito distante dele. E meio que, e daí? E eu estava pensando, por que essas pessoas estão tão chateadas? Aí eu pensei, vou dar o fora daqui, já que não consigo fazer com que essas pessoas me ouçam. Assim que pensei nisso, subi pelo teto como se ele não existisse, como se ele não fosse nada. E foi maravilhoso estar lá fora e ser livre, sem me preocupar se eu iria esbarrar em alguma coisa ou não. E eu sabia para onde eu estava indo. E ouvi um som de sinos de vento que foi um som incrível, o som mais incrível que eu poderia descrever. Ele vinha desde os tons mais graves até os tons mais agudos. Ao chegar lá fora, havia árvores e pássaros e algumas pessoas, mas eram todos feitos de luz e eu podia vê-los e era incrível, tudo muito bonito. Eu fiquei impressionada com essa experiência porque eu não conseguia imaginar como era a luz. Ainda é uma coisa muito emocionante quando eu falo sobre isso, porque havia um ponto em que eu poderia obter qualquer conhecimento que eu quisesse ter. Agora nós vamos deixar as palavras da Vicky e vamos para as palavras escritas no livro do Kenneth Ring e Cooper, que foi onde originariamente esse relato foi publicado. Então, pelas palavras do Kenneth Ring e Cooper. Vicky explica que nesse outro mundo ela foi acolhida por algumas pessoas conhecidas. Havia 5 pessoas. 2 delas eram Debbie e Diane, que eram colegas da escola para cegos de Vicky e que haviam morrido anos antes, aos 11 e 6 anos, respectivamente. Em vida, ambas tinham um retardo mental e eram cegas, mas ali elas pareciam brilhantes e bonitas, saudáveis e cheias de vida. Elas não eram mais crianças, mas, como disse Vicky, elas estavam no auge. Além disso, Vicky relata ter visto 2 de seus cuidadores de infância, um casal chamado Sr. e Sra. Zilk, ambos já falecidos. Finalmente, havia a avó de Vicky, que foi quem de fato criou a Vicky, e que morreu apenas 2 anos antes desse incidente. Sua avó estava mais atrás do que os outros 3 e ela parecia estender os seus braços como quem quisesse abraçar a Vicky. A experiência de Vicky termina com uma reentrada forçada em seu corpo. E aqui nós voltamos para as próprias palavras da Vicky. E então fui mandada de volta e depois voltei para o meu corpo. E foi terrivelmente doloroso e muito pesado. E lembro-me de me sentir muito doente. Agora, terminando, vamos para uma reflexão do Pim Van Lommel. O fato de alguém cego de nascença, devido a um globo ocular e nervo óptico atrofiados, poder ver pessoas e o ambiente à sua volta, levanta questões importantes. Como é possível que esta mulher veja de uma posição fora e acima do corpo, no momento em que está em coma causado por uma lesão cerebral sofrida em um grave acidente de trânsito? Ela nunca foi capaz de ver. Além disso, ela percebe as coisas de uma posição fora de seu corpo. Como ela faz isso? O que é responsável por isso? Como ela pode estar ciente de suas percepções durante o coma? Isso é impossível de acordo com o conhecimento médico atual. As histórias de Vicky e de outras pessoas cegas com uma EQM estão forçando os cientistas a considerar novas ideias sobre a relação entre a consciência e o cérebro. As observações relatadas por Vicky não poderiam ter sido o produto da percepção sensorial ou de um córtex cerebral funcional, nem poderiam ter sido uma invenção da imaginação devido aos seus aspectos verificáveis.
Lembrem-se que este livro do Pim Van Lommel foi publicado em 2010 e que de lá para cá a pesquisa sobre as experiências de quase-morte tem crescido muito no mundo todo. No canal Afinal que Somos nós não temos um relato de uma pessoa cega de nascença que tenha vivido uma EQM, mas temos o relato do Carlos Roberto, que enxergava, teve um acidente de moto onde perdeu completamente a visão e teve uma EQM após essa perda. Para nós isso é muito importante porque mostra cientificamente que a pessoa enxergar ou não numa realidade extrafísica não tem nada a ver com o fato dela ter olhos físicos ou não. Este é o vídeo que nós sugerimos que todos reassistam. O link está na descrição deste vídeo. O título é Cego, ele enxergou na EQM. Muito obrigado pela atenção de todos e bom proveito.